Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. E é claro, temos que agir na direção da esperança, na direção da coragem, na direção da persistência, da resiliência, do ressignificar de valores. E isso é muito pessoal. Todos nós temos os nossos perrengues. Vamos em frente. O Teoria de Tudo chega na sua edição de número 709, com apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, CPR Rodas e Pneus, Top Down Informática, marca que faz muito por você, Livraria Mercado de Ideias, Mecânica São Eloy, Bangu Pub e Restaurante, Agrícola Juriti, e também, é claro, a Mecânica Tecnicar, amigos queridos, e a Valéria Monteiro, valeriamonteiro.com.br, o site de notícias de uma jornalista independente que age na direção de uma sociedade melhor, que age como militante, age como mulher, age como, política, jornalista, enfim, atriz, cantora, e que faz parte aqui também da nossa programação. Felizmente nos encontramos e fundimos as moléculas da sinergia, né? Eu fui numa indústria ontem, né? A fusão molecular é uma coisa que já tem 40 anos e é mágico, você vê o processo através de ultrassom. Ou seja, né, os semelhantes se atraem de alguma forma para construirmos juntos uma sociedade melhor. No Teoria de Tudo, nós vamos falar, é claro, né, daqui a pouquinho com ela, no quadro Entre Linhas, aonde nós vamos tratar de vários assuntos e também a polêmica que aconteceu ontem, né, da desfaçatez, para não dizer qualquer outro termo que não me ocorre, com relação ao tratamento que foi dado à ministra Marina Silva numa das comissões do Senado. A gente já vai falar disso, mas rapidamente os destaques. O mundo deve ter novos recordes de calor nos próximos 5 anos. E nós estamos aqui em pleno início, né, de inverno, final de outono, 14 graus é a temperatura agora. A ecologia é importante. Pense nisso. Israel diz ter matado o chefe do Hamas. Polícia Federal avalia medidas sobre telefonema de Bolsonaro a Mourão antes do depoimento do senador ao Supremo. Governo do Rio Grande do Sul reafirma que não há novo foco de gripe aviária no estado. Onda de frio. Porto Alegre mais 7 capitais devem registrar as temperaturas mais baixas do ano. Comissão do Senado aprova convite ao ministro da Fazenda para explicar aumento do IOF. Enfim, alguns destaques, né, para que a gente possa referenciar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no WhatsApp, por toda a plataforma você encontra o Teoria de Tudo. E para falar também sobre vários assuntos, sobre todos os assuntos, vamos chamar ela, claro, a nossa querida musa do programa, muito mais bonita que eu, com certeza, né? Vamos lá. Entre Linhas, com Valéria Monteiro. Está ela aqui no palco. Boa noite. Vamos estar aqui com vocês. E aí, Valéria, tudo bem? Tudo bem. Só não fica muito bem quando a gente vê o tratamento em rede nacional, mais uma vez, né? Porque não foi a primeira vez que uma mulher, nesse caso a ministra Marina Silva, teve no Congresso Nacional. Vamos passar a passagem para quem não viu, não sabe ainda direito o que está acontecendo, Miguel? Vamos nessa. O senador Omar Aziz e a ministra discutiram por causa da BR-319 no Amazonas. O senador questionou o porquê de a rodovia não ter sido asfaltada até hoje. É necessário, sim, ter a governança da estrada. Exatamente para evitar que esses 400 quilômetros, que só com o anúncio da estrada, o desmatamento aumentou 119%. Aumentou, os dados
que o IBAMA, que o DT, que Não o faça INPA essa nos maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou. Então, eu lhe respeito, não, eu a lhe gente respeito. pode olhar. Mas a senhora está dando um dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. A ministra queria responder ao senador e começou uma nova confusão. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, Se não. eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Com todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência é a palavra. Isso, presidente! Vossa isso, presidente? Não venha me chamar. Não venha. Após a fala da ministra, novo tumulto. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. 15 anos que eu Ministra, estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Após o senador Plínio Valério dizer que ela não merece respeito como ministra, Marina Silva exigiu desculpas. Como o pedido não foi feito, ela se retirou da comissão. Não tenho nada contra a mulher. O desvista da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Convidado como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada. A senhora. Ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata. A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata. Está com medo de mim? Eu vou De pedir. mim, ministra. Está Não com é. medo? O senhor se denunciou. Tá com medo de mim, ministra? A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Valéria. Ai, dá até um pouco da agonia assistir isso, né? Porque assim, é uma forma de intimidação. Esse mesmo senador, a quem eu não vi toda todo o desenrolar dessa história, né? Eu não vi ao vivo isso, eu tenho visto pedaços assim. Mas é muito assim, dá uma agonia muito grande assistir isso, né? Porque é uma intimidação. É o mesmo senador que disse a ela em março, numa outra reunião, que eu não sei se disse para ela ou disse numa reunião aberta também, coberta pela imprensa, que o que eles poderiam imaginar, o que a plateia poderia imaginar, que seria escutar a ministra por 10 horas e 10 minutos, alguma coisa assim, sem tê-la enforcado. Mas, sabe, realmente é um psicopata. É um psicopata. E ainda achar que isso é natural, porque depois disso ele falou que não retirava, que não se desculpava pela fala dele. É realmente assim, para mim, me causa espécie. Eu fico realmente indignada e a palavra é realmente agoniada. Eu acho que é agonizante isso. As mulheres verem que a palavra delas não é ouvida, escutada, retribuída com respeito, né? E o contrassenso de falar que um dos senadores falou, o presidente, né? O presidente da Comissão de Infraestrutura falou que para ela voltar ao lugar dela. Mas qual é o lugar dela? É de ministra? É de deputada eleita para esse mandato, inclusive, porque ela poderia ser uma colega ali
de parlamento, né, da Câmara Federal, ela é uma ministra, ela é técnica, ela é uma pessoa respeitada no mundo inteiro. Como é que um cara desses fala para ela voltar para o lugar dela? Qual é o lugar dela? Porque o lugar dele, a gente já sabe, é o banco de trás. É o banco de trás. Ela saiu ali inteirona, mas quem ficou, ficou menor. E a atitude dessas que leva a diferenciar como narrativa gera tantas distorções no assunto que causa realmente a impressão de que essas pessoas são donas da razão porque eles têm razão e não têm. É isso que eu acho, né, terrível, ter que conviver com esse tipo de verdade absoluta. Porque se você, né, ainda ela foi humilde em exigir a retratação e educada, porque se você fala sem a intenção de ofender algo, hoje em dia, no processo de ressignificação das coisas, vocês, olha, desculpe, não foi isso que eu quis dizer, etc. E volta ao assunto. Ela disse, se você me desculpar, ok. Não me desculpo, porque então ele quis dizer aquilo que ele disse. Exatamente, exatamente. E eu fico, assim, mais indignada porque não é uma defesa à Marina Silva, ministra. Eu poderia fazer essa defesa. Mas é a defesa de todas as mulheres. Porque todas as mulheres convivem cotidianamente ou repetidamente com a tentativa de silenciação, de intimidação no ambiente de trabalho, seja em instituições públicas, seja em instituições privadas, seja dentro de casa. Então, o Senado, né, ou o Congresso Nacional, mas o Senado ainda especificamente, ele podia puxar um movimento de desenvolvimento civilizatório, não só representar o pior do que a gente tem dos eleitores que votaram neles. Né, a gente tem que mudar o paradigma, a consciência do que é um tratamento de mútuo respeito nesse país. E esses senadores, ou todos os senadores e todos os deputados, eles deveriam estar ali representando todos e todas os brasileiros e brasileiras. E já não é assim, porque a representação das mulheres já não ocorre pela pouca representatividade de mulheres no Congresso. Então, você tem um Congresso que defende e representa metade da população. Sai parte da metade, né, que são os homens, a parte masculina. É muito, muito assim, qual o lugar da mulher? Então, com certeza não é o lugar da fala, não é o lugar de poder, né, porque isso o cara não aguenta. Uma mulher que tem poder, que tem legitimidade para estar ali falando daquilo, que está trazendo informações oficiais do governo. Quer dizer, o homem, em geral, eu estou generalizando mesmo, porque é um vício da maior parte dos homens do Brasil. E seria bom que uma parte que já se tocou que isso é vício, que nos ajudasse a mudar essa consciência. Porque é realmente uma necessidade de submeter, de silenciar, realmente causa muita indignação a mim. E eu acho que é estarrecedor. Estarrecedor como toda vez que um homem não consegue responder à altura dos fatos, das informações, dos argumentos, partem
para ofensa direta. E isso é política. Se fosse um homem no lugar dela, isso seria respeitoso? Para onde nós estamos indo como nação? Que tipo de nação? Quem somos? Onde estamos? Né? Aquela pergunta do Globo Repórter, né? Pergunta do Globo Repórter. Como procriamos, né? É verdade. Que tipo de gente que a gente está trazendo junto e como a gente está afetando as próximas gerações, inclusive, né? Exato, e é um dos nossos jargões aqui, Em Busca da Razão Perdida, é justamente por causa desses desmascaramentos desse tipo de associação, de palavras mal intencionadas e depois distorcidas, não é? E não publicamente retratadas. E ainda sem fugir da questão, né, da ofensa tóxica, ainda há um viés golpista ao dizer que não se respeita uma autoridade ministerial que está ali instituída pelo presidente da República eleito. Exatamente. Então, o governo tem que se envergar, né? E fazer de tudo e comprar, né? Comprar o Congresso, que essa que é a verdade de como é a dinâmica hoje em dia da política. Então, você compra o Congresso e daí fica tudo bem. Mas eu acho que mesmo nesse caso, o preço para tratar bem uma mulher deve ser maior ainda. É verdade. Aqui em Caxias... Deve ter mais medidas, mais dinheiro que precisa para que os deputados e senadores respeitem mulheres em posição de poder. É verdade. Aqui em Caxias do Sul, as vereadoras, que são minoria na Câmara e são de partidos diferentes, se unem, são bem entre elas, e a bancada é a maior deste legislativo, são 23 vereadores, são 6 ou 7 mulheres, ainda não chegaram à metade. Mas independente dessa questão fundamentalista de partidárias, opiniões, elas se unem em vários projetos que são de políticas de Estado, não de governo, Valéria. Exatamente. E todo mundo deveria estar se unindo com esse propósito. Porque a política está ali para resolver os problemas, para melhorar as perspectivas da sociedade como um todo, né? Não de pequenos grupos políticos, o grupinho da testosterona. E as mulheres, naturalmente, porque elas têm filhos, homens, mulheres, né? Elas têm parceiras e parceiros, e nós temos hormônios que fazem com que as nossas capacidades cerebrais sejam distinguidas, distintas, no sentido de que nós pensamos no todo, nos outros. Nós somos construídas fisicamente para ter filhos. Mesmo que não tenhamos filhos, a gente tem essa influência, que é uma influência dos hormônios mesmo. Tem um livro excelente, chama O Cérebro Feminino, é um livro completamente técnico, escrito por uma neuropsicóloga, que fala a respeito dessa influência, do impacto dos hormônios no cérebro feminino, como ele desenvolve mais determinadas áreas que os homens não têm, a capacidade da gente ler entre linhas, ler o subtexto nos gestos, né? Muitas vezes você mesmo deve ter já reparado sua mulher, sua filha te dando um toque, olha, eu achei que aquilo ali, não sei, isso não é intuição.
O tempo todo. Não é místico. Intuição não é místico. É uma capacidade que nós mulheres temos. É uma inteligência, é uma espécie de inteligência. Então, sem que haja uma presença feminina nesses debates, não há representação de toda a sociedade. E não vai haver essa preocupação com todas as pessoas. Porque só a testosterona vai querer sempre levar o jogo para um jogo de força física. Força física, exatamente. Eles acuaram a ministra e que se fosse num outro ambiente, né? Porque se fosse entre homens ali, provavelmente ia sair no braço. Só faltou isso, né? Ministra... outras pessoas na sala também teriam se insurgido, com certeza. Com certeza. E aí há também a necessidade, eu vejo, de lembrar o que foi a condenação, né, do líder da extrema-direita quando disse, né, que a deputada gaúcha não merecia nem ser estuprada porque era muito feia, né? A gente sabe disso, né? Que foi o Bolsonaro que disse aqui, né, para Maria do Rosário, que foi candidata a prefeita, que é uma líder da esquerda muito forte, que foi condenado e teve que pagar a indenização por isso, né? Ou seja, esse tipo de pensamento acaba levando além do que já está perdido, que é o debate político. Já há um fundamentalismo político, e se começar um fundamentalismo de gênero ainda maior, nós estaremos perdidos na sociedade, né? O coleguinho da minha filha sofreu, né, homofobia na escola, e os pais tiveram que ir lá, né? O menino está se assumindo como trans, 18 anos de idade, e a escola, né, ainda tendo que passar por isso. Os pais muito preocupados, os pais aceitaram, felizmente, mas sob o risco ainda, né, de uma violência na rua, porque isso não fica no Senado. Isso é exemplo para todo mundo, né, Valéria? É exatamente isso, né? Quer dizer, o Senado, o Congresso, que é Câmara e Senado, teoricamente são representantes dos eleitores ou da população brasileira, mas a gente estava falando aqui, já representam só metade, né, a priori. E, em vez de só representar, deveriam puxar, dar exemplo de como é que a gente se torna melhor como nação. Mas não. Você vê aquela série Conto da Aia? Não assisti, ainda não. É muito, muito... É baseado num livro que foi escrito, se não me engano, nos anos 70. As meninas aqui já assistiram, mas eu não assisti. É bem assim, é uma distopia bem violenta, sabe? E coloca a mulher nesse plano de submissão, e as mulheres que são aias contra as outras mulheres que se sentem melhores porque são casadas com homens em posição de poder. Eu acho que também todo mundo deveria assistir, porque eu acho que a gente corre um sério risco. O livro foi escrito há muito tempo, como eu estava dizendo, e a série foi desenvolvida a partir do livro. E é uma escritora canadense que agora me foge o nome, mas eu posso até lembrar que no... Fala aí o título que eu pesquiso no Google aqui enquanto você fala. É O Conto da Aia. O Conto da Aia. Eu acho que é Elizabeth Attenborough. Attenborough, talvez. Apareceu aqui, deixa eu ver. Mas a gente lembra, deixa eu ver. Sim, elas assistiram, sim, e a sinopse, inclusive, porque esta atriz principal,
tem um seriado também que é o Mad Men, que é... É ótimo, ela é espetacular, né? Você assistiu o Mad Men? Que ela também enfrenta, na área da publicidade, né, toda a questão da imposição feminina, etc, né? Que é outra coisa, né? Que a gente ainda também não superou. Uhum. Porque aquele ambiente pode ter arrefecido, mas ainda é predominantemente os escritórios, as empresas ainda predominantemente têm uma cultura que tem resquícios, mais do que resquícios, né, desse tipo de subjugação da mulher, né? Sim. Isso é terrível. E também Hoje de manhã eu estava vendo o jornal Em Ponto da minha amiga Mônica Waldfogel, e a Marina Franceschini ainda se lembrou de uma passagem com esse mesmo senador Plínio Valério, que disse que foi difícil aguentar a Marina por 10 horas e 10 minutos, mas não, ela lembrou, foi da CPMI, da Covid, em que nenhuma mulher participava oficialmente, nenhuma foi convidada para participar oficialmente da CPMI, da Covid. No final, o Aziz, o Omar Aziz, que era o presidente da comissão, permitiu que as mulheres participassem de uma forma informal, mas quando elas falavam, xingavam elas de desequilibradas. Quer dizer, a mulher sempre tem que ter um tom ameno, um sorrisinho, uma forma delicada, porque senão ela está sendo desequilibrada, ela não tem capacidade de se comunicar. É realmente assim estarrecedor o que a gente vem vendo, o que a gente enfrenta todos os dias, intimidação mesmo, e em todos os lugares. É por isso que é importante a gente não deixar passar esses momentos. Criticar, vir, falar, ouvir. Eu quero que os nossos ouvintes aqui se manifestem. Se tiverem alguma dificuldade de entendimento, vamos conversar a respeito disso, porque está na hora da gente, sabe, subir uns degrauzinhos civilizatórios. Não dá mais para a gente ter esse tipo de embate rasteiro, né? Só para a gente concluir aqui, há também uma cena inserida numa série muito bem feita que está na Globoplay, que é o Arcanjo Renegado, onde uma policial mulher convenceu lá, depois de violência doméstica, a mulher a fazer uma denúncia e vai com ela na delegacia, e o policial na frente o policial que fez o atendimento estava destratando totalmente, né, dizendo que isso aí, né, você não sabia que ele era bandido, depois, né, e a policial sendo ofendida, né, na série, muito bem documentado, o que acontece muito, né, as policiais mulheres junto com a vítima fazendo a denúncia e a vítima sendo humilhada ali, né, por várias questões, né, e até outros momentos a gente pode até voltar a essa produção, porque ela é muito interessante e fala sobre muitas coisas que estão acontecendo no mundo em termos de maldade e de milícias e de drogas, e essa questão também, vários assuntos bem abordados, é o Arcanjo Renegado, Valéria, enfim. Mas o nosso papo aqui é sobre, né, a ministra, e a palavra está contigo aí. Para a gente encerrar também, né, eu sei que você tem também agenda complexa, eu quero que, como jornalista hoje, tu que vives aí toda essa transformação do analógico para o digital, e também vivemos, né, uma boa parte da ditadura militar,
a importância desse assunto repercutir, tanto nas redes quanto na mídia oficial, qual é de se falar sobre isso, enfim, de se dar vozes sobre isso. Isso ajuda na transformação? Qual é o caminho, já que se denuncia, mas acontece repetidamente? O governo deveria, sei lá, a Comissão de Ética do Senado, né? E Plínio Valério já é um nome, né, que me lembra lá o Senado romano, né, de 2000 anos atrás, ou seja, nada mudou, né? Ótimo, ótima anotação essa sua, viu, Miguel? Eu acho que é muito importante mesmo. E você sabe que eu mesma estou escrevendo um texto a respeito disso para o meu site. Vou colocá-lo até o final do dia no ar. Convido a todos e todas e todes que têm essa capacidade analítica de ver a importância do assunto, de virem, lerem e participarem, porque eu vou solicitar eu mesma uma denúncia na Comissão de Ética como cidadã, porque se a gente comparar com outros recentes julgamentos na Comissão de Ética, esse não me parece menos importante do que os outros. Verdade. Mais algum assunto para nós? Vamos deixar por aqui, né? Para nós não. O que tu acha? Tá contigo, tu que manda. Eu tô apurada hoje, não sei que horas são. 1h30, 1h35. Então, eu já estou 5 minutos atrasada para a próxima videoconferência. Então, vou ter que deixá-los, infelizmente, que eu adoro a nossa conversa, Miguel. Já estou com saudades. Grande. Eu também. Até. Dado o recado, muito obrigado. Beijão, boa semana, até o próximo. Beijão, querido. Valeu, Entre Linhas com Valéria Monteiro. Entre Linhas, com Valéria Monteiro. Muito bem, o Teoria de Tudo segue por aqui. Vamos em frente, né? Em busca da razão perdida, trazendo para você também uma matéria muito especial sobre o BRICS, né? Que está na nossa pauta também. E se você pegou pela metade esse diálogo com a Valéria Monteiro, vale a pena você voltar, conferir, compartilhar, porque aí você vai encontrar realmente, né, importância. Vamos saber um pouco de economia. Aqui é o Teoria de Tudo que está no ar para você. Vamos lá. O BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, se expandiu com o ingresso de novos membros: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito, Indonésia e Irã. A nova configuração do grupo traz riscos e oportunidades para a política externa brasileira. Geopolítica é assunto de cidadania, e é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora geral do BRICS no Brasil, a diplomata Paula Aguiar Barbosa. Senhora Paula, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Seja bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigada, Marcela. É um prazer. Para mim, pessoalmente, para o meu ministério estar sentado aqui hoje para conversar com você. Então, vamos falar um pouco sobre essa expansão do grupo, né, do BRICS, da origem, da formação original a essa composição nova com 11 países. O que muda com essa nova configuração? Quais as expectativas? O que a gente tem de novo nessa formação do grupo? Marcelo, o grupo ele se expandiu nos últimos 2 anos de forma muito acelerada, né? Nós tivemos até no início do BRICS, eram 4 países, depois nós expandimos com a África do Sul, já em 2011, e agora, mais recentemente, nós saltamos de 5 membros para 11 membros. Então, foi um aumento significativo, ocorrido num curto espaço de tempo. E como você disse antes, essa expansão ela apresenta
muitas oportunidades e alguns desafios para os membros do BRICS. Em primeiro lugar, sobre as oportunidades. O bloco, ele se expande, o peso econômico do bloco fica cada vez maior. Hoje o BRICS representa 40% da economia mundial, 50% da população mundial. Só por esses números nós vemos então como é importante o BRICS hoje como um ator global de peso no cenário internacional. E, claro, também traz desafios no sentido de que o grupo se torna mais amplo, nós temos que garantir a participação de todos, uma participação efetiva, e são países muito diversos. Isso, ao mesmo tempo que é um desafio, também é, de um ponto de vista brasileiro, um ponto muito importante, talvez uma das grandes riquezas do BRICS. Essa pluralidade de membros e membros que possam representar as suas próprias regiões, que tem um peso significativo nas suas próprias regiões e continentes. Esse peso que o BRICS ganhou, essa importância em termos de população, em termos econômicos, em termos até de produção de petróleo, por exemplo, traz um aumento do capital político do grupo. Mas tem essa heterogeneidade, né, essa diversidade nesse grupo de países. Como é o desafio, no caso agora o Brasil, presidindo o BRICS, de manter uma coesão desse bloco com tantas diferenças e, a partir dessa coesão, atingir objetivos como, por exemplo, uma nova ordem global, que tem sido tão falada, uma governança mais multipolar, dando mais peso, inclusive, ao sul global dentro desse contexto? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista brasileiro, e mais especificamente do presidente Lula, justamente, como eu disse, essa diversidade, ela é considerada por nós um ponto muito positivo, um ponto que deve ser explorado pelo Brasil em todos esses contornos que possam colaborar para a paz e segurança mundial, para o desenvolvimento econômico, para a sustentabilidade. São países muito diversos, mas que têm elementos comuns e objetivos comuns dentro do BRICS. Por exemplo, um dos objetivos que nos une é justamente a reforma da governança global. Esse foi um objetivo que inspirou a criação do BRICS em 2006, sendo que sua primeira cúpula ocorreu em 2009, mas esse foi, digamos assim, o leitmotiv do BRICS desde o seu início, que era justamente reformar a governança global. Por quê e qual a importância de reformar a governança global? Nós temos uma ordem internacional formada por organismos multilaterais que refletem um balanço, um equilíbrio de poder do pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo se alterou significativamente nos últimos 70 anos e nós hoje temos uma conformação de poder plural e que ainda nós consideramos que não está bem refletida nessas instituições internacionais. Quando eu falo de instituições internacionais, eu falo, por exemplo, das instituições financeiras, de Bretton Woods, que é o FMI, o Banco Mundial. Falo também das Nações Unidas, falo de uma série de instituições que foram criadas para garantir a paz e a ordem mundial no período pós-guerra. O que nós vemos nos últimos anos é que muitas vezes essas instituições não estão dando conta dos desafios. Elas ou são lentas na reação ou ainda não conseguem apresentar um encaminhamento para uma crise, por exemplo. E nós do BRICS, e voltando, apesar da nossa diversidade, nós todos estamos interessados na reforma nessa governança, de modo a que os países emergentes, países que têm um impacto na economia global, consigam ter uma maior participação e uma voz que seja mais ouvida entre seus pares. Tanto mais que nós realmente, com nossas economias, com nossas populações, com os nossos recursos naturais, nós influenciamos sim a conjuntura atual e o destino da humanidade. Então não dá para participar de uma ordem internacional em que nossa voz não seja ouvida, devidamente ouvida com devido peso. Então faz parte do BRICS demandar a reforma das cotas, do poder de voto dessas instituições, porque ao aumentar a nossa voz nas instituições, nós também
temos, com a nossa diversidade, com a nossa pluralidade, nós temos condições de influenciar o mundo e dar respostas que nós consideramos mais adequadas ao mundo. Sim, essas mudanças, né, especialmente no caso desses organismos internacionais, todas essas mudanças que a senhora está colocando, entra na questão do poder decisório. Então, eu vou trazer aqui 2 temas que fazem parte dessa agenda política do BRICS, né? Um é a questão da segurança. E daí a gente tem, falando dos organismos internacionais, o Conselho de Segurança da ONU, um assento no Conselho de Segurança da ONU, que é um objetivo brasileiro já há bastante tempo, né? Em que sentido essa formação nova no BRICS pode impulsionar a participação do Brasil no Conselho e em que sentido diferenças entre países que fazem parte do BRICS pode contribuir ou ser um obstáculo ao ingresso de outros países do grupo no Conselho de Segurança da ONU? É uma boa pergunta, Marcelo, eu acho que muito atualíssima. Nós acreditamos que essa é um pleito do Brasil, talvez um dos pleitos mais longos e tradicionais da diplomacia brasileira, essa intenção, esse posicionamento de que nós devemos ter uma atuação mais de maior peso dentro do Conselho de Segurança, não só o Brasil, como outros países, dentro dessa ideia maior de que nós falávamos antes, de que é necessário que outros países tenham uma participação maior nessas instituições que conformam a governança global. Então, hoje, como se pode falar em um Conselho de Segurança eficaz e eficiente sem a participação de uma maior pluralidade de países? Quando nós falamos em conflitos no continente africano, que hoje devem representar entre 70% e 75% dos conflitos mundiais, eles ocorrem no continente africano, como lidar e apresentar soluções factíveis para o continente africano, não sendo um país africano? Então, hoje nós temos 5 membros permanentes no Conselho de Segurança, que refletem exatamente aquela questão do equilíbrio de poder do pós-Segunda Guerra Mundial, e nós temos 10 membros eleitos. O Brasil, junto com o Japão, é dos países que mais ocuparam essas cadeiras de membros eleitos do Conselho de Segurança. Normalmente, nós ocupamos o Conselho de Segurança como membro eleito por 2 anos. E nós vemos que o Conselho de Segurança da ONU é o órgão que tem um papel essencial na manutenção da ordem da segurança internacional. O BRICS está já no aqui do BRICS, já no histórico do BRICS, o reconhecimento por parte daqueles 5 membros originais do pleito brasileiro, indiano e da África do Sul de fazer parte do Conselho de Segurança da OMC. Então, na verdade, quando nós falamos de BRICS, nós consideramos que o BRICS ele vai se alargando, mas o aqui e todo o histórico que nós já tivemos dentro desse agrupamento, seja em termos de Conselho de Segurança da ONU, seja em termos de acordos internacionais de proteção do meio ambiente e de combate à mudança do clima, seja acordos de sustentabilidade, uma série de posicionamentos que o BRICS já teve no passado. A nossa intenção, ao alargar o BRICS, nunca foi a de modificar essas posições originais, sempre foi no sentido de reiterar esse posicionamento, que é esse posicionamento em prol da reforma da governança global, que é uma coluna vertebral do BRICS, e não só fazer isso, como trazer mais membros em prol desse objetivo. Então, os membros que ingressam ao BRICS, normalmente são países que são contra o unilateralismo, medidas unilaterais, ou seja, eles reconhecem o papel e a importância das organizações multilaterais e das suas decisões, ou seja, qualquer iniciativa ou qualquer sanção que for imposta só pode ser imposta se for
determinada por esses órgãos multilaterais. Com a participação de vários países, e não por uma decisão de poucos ou principalmente decisões unilaterais. Exatamente. Então, faz parte, é um interesse, de novo, que é compartido por todos os membros do BRICS, esse apoio ao multilateralismo, o apoio à reforma da governança global, essa defesa por uma governança mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente e com mais representatividade, o que, claro, reflete um mundo muito mais mais multipolar, de maior decisões, pluralidade. E na própria governança, que é o objetivo. Exatamente, é mais plural, é Sim. isso que eu queria dizer. É mais diverso. Mais também. diverso. Então, esse tema é central para os parceiros do BRICS, ainda que por um momento ou outro os países tenham alguma dificuldade de atingir uma linguagem comum, o que é natural. Sim, é um grupo grande de países. Num grupo diverso, nós não podemos esperar que de um dia para outro todos estejam concordando com todas as mensagens. Então é natural que quanto maior o grupo, um pouquinho maior a gente terá um pouquinho mais de tempo para chegar num piso comum. Mas no momento que nós chegarmos, maior a força. Chega com mais força, exato. Chega com mais força. E hoje o BRICS, ele é um grande representante do Sul global, desses interesses objetivos dos países emergentes, dos países em desenvolvimento e também dos países de menor desenvolvimento relativo. Então, há uma grande responsabilidade também. No ponto de vista financeiro, uma das questões que tem sido colocadas e que tem também ganhado bastante repercussão na mídia é o movimento que o grupo do BRICS está fazendo por uma espécie de desdolarização da economia. Seria uma dependência menor do dólar americano nas transações de comércio de energia e outros produtos, outros bens e serviços. Como é que anda essas negociações e em que sentido isso pode gerar uma resistência maior, por exemplo, do grupo do G7, especialmente dos Estados Unidos, em relação ao comércio com o Brasil especificamente? Nós entendemos, o Brasil especificamente, que esse movimento e essas discussões, elas não são de agora, elas vêm já desde algum tempo. Por exemplo, esse task force que foi criado para lidar com sistemas de pagamento, ele já foi criado há muito tempo. Ele já tem aí pelo menos 10 anos de discussão sobre essa temática. E é uma temática que é muito atual, no sentido de que todos os países, ao se aproximarem e ao fazerem parte de um bloco, claro que eles vão explorar maneiras de aumentar os seus fluxos de comércio, os seus fluxos de investimento. É natural que isso aconteça. Essa questão de utilização o objetivo aqui não é a desdolarização, eu queria deixar isso claro. Sim. E nem a conformação de uma moeda do BRICS. Isso nunca foi discutido, isso não está em pauta hoje no BRICS. Nossa intenção, o BRICS, ele nunca pretendeu substituir a ordem mundial com novas instituições ou com novas moedas. A intenção do BRICS sempre foi o da reforma das instituições existentes e complementação a elas, quando necessárias. Então, por exemplo, quando o BRICS cria o novo Banco de Desenvolvimento, em 2014, a intenção nunca foi substituir um Banco Mundial ou o FMI. Não, a intenção sempre foi complementar. Tanto é que no NDB, vários dos parâmetros que são usados são muitas vezes parâmetros referenciais do FMI. São muitas vezes... O NDB é o novo Banco do Desenvolvimento? É o novo Banco do Desenvolvimento. É um banco que foi criado pelos países do BRICS, pelos 5 membros fundadores, e com aporte desses países. Hoje o banco tem um aporte financeiro de cerca de 100 bilhões. Todos os nossos países fazemos uso do financiamento do NDB. Por exemplo, o Brasil já fez uso de uns 5 bilhões de dólares. Inclusive, usamos financiamento do NDB para lidar com a catástrofe do Sul, das enchentes. Então, o NDB, ele provê financiamento com condições
menos rígidas. Então, ele entra em projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, que hoje, vamos dizer, são os maiores desafios do mundo em desenvolvimento. Eles lidam muito com essa questão de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nós temos um déficit de fundos nessa área. Então, o NDB veio para complementar e não substituir. Então, quando nós falamos de explorar o uso de moedas locais no comércio bilateral com os países do BRICS, é no sentido de quando nos faltar moeda forte, ou ainda que não nos falte, talvez coubesse o uso de moedas nacionais para facilitar uma transação ou outra, e mesmo assim quando nós precisarmos. Isso não é um mecanismo novo, nós já temos esse mecanismo no Mercosul, vários países do BRICS já usam esse mecanismo entre si. Então, o que o BRICS faz hoje é estudar o que cada um faz para ver se outros países se interessam de forma voluntária a fazer também, mas não é obrigatório. Na questão de mudanças do clima, né, o Brasil também nesse campo é um grande protagonista. O Brasil vai sediar em 2025 a COP30, tratando justamente das mudanças climáticas, e esse é um dos pontos que é um dos pilares, uma das prioridades do BRICS em 2025, a questão da sustentabilidade e mudanças do clima. Por um lado, a transição energética é um dos caminhos principais, uma das questões principais nessa questão da mudança climática, do aquecimento do planeta. Mas o poder econômico do BRICS, que falávamos aqui no início da entrevista, esse capital político que aumentou com o ingresso de novos países, traz uma questão. Dentro desse grupo de países está praticamente a metade da produção de petróleo. E essa produção de petróleo traz um poder econômico e político a esses países. Como lidar com essa questão da transição energética num grupo de países que tem no petróleo, nos combustíveis fósseis, um dos seus grandes ativos econômicos? Eu acho que isso é só um ativo realmente, o fato deles estarem no agrupamento. Hoje, cerca de 70% das reservas de minerais de terras raras estão no BRICS. Cerca de 80% das reservas de carvão estão no BRICS. Cerca de 70% da produção de petróleo está no BRICS. Então, como nós vamos fazer a transição energética se nós não lidarmos com os países que usam combustíveis não renováveis? Justamente é aqui que nós temos que trabalhar para que o combate à mudança do clima seja realmente exitoso. Então, esse é um desafio de todos nós dentro do BRICS. O Brasil pode até ter uma matriz energética diferente, mais limpa que os demais países, mas ainda assim nós queremos, claro, fazer parte de todo esse esforço, e fazemos, de transição energética. Então, o tema da transição energética, o BRICS hoje tem vários mecanismos de cooperação. Para você ter uma ideia, Marcelo, são mais de 100 mecanismos de cooperação que estão vigentes, porque o BRICS, além de ter esse perfil de cooperação política, ele tem, de concertação política, melhor dizendo, ele tem esse perfil de cooperação intra-BRICS. Dentro desse braço de cooperação, nós temos praticamente todos os ministérios da esplanada trabalhando com as suas contrapartes do BRICS em prol de diversos temas. Então, nós temos o Ministério do Transporte, falando de transição energética no BRICS, temos o Ministério, obviamente, da Energia, temos o Ministério do Meio Ambiente, e cada um na sua área trabalhando em prol da transição energética. O tema da sustentabilidade do BRICS desse ano, ele, claro, adquire um protagonismo dentro das prioridades brasileiras do BRICS, porque nós vamos, claro, não só por isso, mas nós teremos a COP30 em novembro. Logo, o BRICS é um espaço privilegiado para o Brasil já começar a trabalhar os temas que serão temas centrais na COP30. E dentro do BRICS nós já temos um grupo de países muito diverso e um grupo de países que será essencial para o sucesso e o bom encaminhamento
das questões fundamentais da COP30. Um dos grandes desafios para o Brasil e para o mundo é justamente lidar com a questão de financiamento à mudança do clima. Nós vimos em Baku como os fundos estão muito aquém das necessidades do mundo em seus projetos de combate à mudança do clima. Então, um bom momento e um bom tema para ser tratado já no BRICS é como os países do BRICS podem ajudar e se consertar politicamente para nós conseguirmos elevar os fundos de combate à mudança do clima. Tanto mais em um mundo que nós vemos está bastante conturbado, em que os fundos dedicados à ajuda ao desenvolvimento econômico de outros países, eles estão sendo reduzidos dentro de uma crise internacional. Então, é um momento de muitos desafios. Isso dá mais importância ainda ao papel do BRICS nessa parte de transição energética e principalmente de sustentabilidade. Exato. Um outro tema importante no qual o Brasil tem um protagonismo também, o Brasil tem um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, se não o maior. Saúde global. Como essa questão está sendo tratada no âmbito do BRICS? O BRICS é um bloco onde nós podemos e temos interesses muito comuns na questão de saúde. Nós estamos trabalhando em prol de uma parceria de combate a doenças socialmente determinadas. Que doenças são essas? Para o Brasil, essas doenças são a dengue, a chikungunya, a malária, a tuberculose. Para outros países, são outro listado de doenças. Mas são doenças que fundamentalmente acontecem em países que têm déficits de desenvolvimento, em que há, às vezes, falta ou lacuna de recursos para lidar com certas situações, e essas doenças têm muito a ver com essa questão da necessidade de mais fundos. Então, muitas vezes, nós vemos que em alguns... que às vezes essas doenças ou os medicamentos dedicados a essas doenças muitas vezes não são de interesse dos principais players mundiais, porque são doenças que muitas vezes são medicamentos que não vão talvez gerar tanta renda para os principais players internacionais. E aí é que vem a necessidade de que os países se unam a organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, para lidar com essas doenças e tentar combater essas doenças de forma definitiva. Houve o lançamento do Plano Brasileiro nessa área de doenças socialmente determinadas, e o que nós pretendemos fazer é uma união desse grupo para combate dessas doenças. Marcelo, para que você tenha uma ideia, mais de metade dos casos de tuberculose no mundo, mais da metade, acontece no BRICS. Então, esse é um bloco que a gente pode trabalhar por excelência para o combate dessas doenças. Então, nesse sentido, o Brasil pretende aprofundar, já estamos aprofundando, o Ministério da Saúde, o ministro Padilha está muito envolvido agora nessa questão de fortalecimento de mecanismos de cooperação, com players internacionais importantes e fundamentais na área de vacinas, na área de medicamentos, na área de combate à tuberculose. Então, nós já estamos trabalhando em mecanismos de cooperação para facilitar o nosso combate, e nesse caso o combate brasileiro também, a essas doenças. Estamos falando de BRICS, relações internacionais, geopolítica, tudo assunto de cidadania, são todos assuntos de cidadania. Senhora Paula Barbosa, para a senhora, o que é cidadania? Essa é uma pergunta bastante complexa. Mas eu, como representante do Ministério de Relações Exteriores, eu entendo o meu trabalho no fronte internacional como um trabalho que possa facilitar o cidadão brasileiro a ter melhores condições de vida e que o brasileiro possa, cada vez mais, ser atuante nas decisões de governo e que ele deve ser o destino final de todas as ações do governo brasileiro. Então, todas as ações nossas de política externa, ao fim e ao cabo, elas devem atender ao interesse do cidadão brasileiro, para que a vida do cidadão brasileiro seja melhor. Então, agora há pouco nós estávamos falando de saúde. O meu intuito no BRICS é que essa parceria do BRICS possa diminuir o número de casos
de chikungunya, de dengue, de malária, ou seja, que possa trazer melhores condições de vida para o cidadão brasileiro. Para mim, as relações internacionais devem ser um elemento de fortalecimento da cidadania brasileira. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio